Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista do portal Entre Fios, uma produção feita por estudantes de jornalismo da UFC. Eu me chamo Atena Leal e eu estou junto com os meus colegas Vitória Gaudência, Ícaro Santiago e Lorena Alves. E a gente sabe que o nosso Ceará é um berço de talentos, né? Principalmente quando a gente vai falar de arte, né? E a gente está com uma pessoa aqui que, com muita genialidade, muito amor pelo seu trabalho, muito carisma, alcançou barreiras muito além do nosso estado, né? O nosso país. Então, hoje, dia 18 de setembro de 2024, a gente vai entrevistar ela, que é uma atriz, dançarina, escritora, professora, diretora, terapeuta e a lista só cresce. E a gente está com ela, senhoras e senhores, Carla Karenina. Olá, gente, que prazer estar aqui com vocês no curso de jornalismo da UFC, estreando aqui as meninas e os meninos nessa entrevista, né? Primeira vez, né, de vocês, eu virando a entrevistadora, já. Pode ficar à vontade. Olha, a gente quer começar sabendo do começo, né, da sua infância também, né? Porque você falou em várias entrevistas que o seu lado artístico começou desde muito cedo, né? E aí eu quero saber em que momento você percebeu que, nossa, eu quero trabalhar com isso, é isso que eu nasci para fazer. Eu vou responder essa pergunta de forma totalmente diferente das que eu respondi antes, né? Hoje, fazendo esse link, né, essa conexão das duas profissões, tanto a de terapeuta como a de atriz, dá para eu compreender que, na verdade, gente, a gente já sabe inconscientemente, até uma certa fase da vida, né, o que a gente quer ser, o que a gente gosta de fazer, né? Agora, se dar conta conscientemente mesmo, né, vem um pouco depois, pelo menos no meu caso, e no ano de 1984, eu tinha 14 anos e eu estava envolvida em várias atividades, de várias linguagens no colégio. Mas a gente resolveu fazer um show em homenagem a Elis Regina e cantando, né, no palco. A gente estreou um grupo chamado Canto Nascente que extrapolou os muros do colégio. E esse show foi reexibido, né, no Teatro Universitário, aqui na Avenida da Universidade. Nós fomos contratados por uma prefeitura para fazer o show também no interior. Então, ali eu senti, epa, o negócio é de verdade, né? É valendo. Meu lugar é aqui, ó. Ali eu me senti realmente conscientemente. Mas, na infância, isso foi muito estimulado assim, pelo meu ambiente. Né? Meu pai era um acadêmico, né, professor aqui da UFC, do curso de letras, um linguista. Então, era um homem, assim, apesar de ser sertanejo, né, ele teve uma formação de uma cultura geral muito grande, né? Então, meu pai tinha assim, uma alma muito também expandida para aprender, para gostar de arte. Então, meu pai me estimulou muito, não só ali com o cenário dele dos livros, né, da biblioteca dele, mas ele me estimulava a colocar música para ele dormir depois do almoço, fazer a sesta dele, e eram os compositores clássicos, eu escolhia qual era o compositor que a gente ia ouvir. Tudo isso foi me estimulando a esse mundo da imaginação, da criação, né, da elaboração de personagens. E aí eu comecei a fazer isso na frente da televisão desligada. O monitor da televisão era o meu espelho e ao mesmo tempo um monitor de verdade, sem que eu soubesse. Então eu me via dentro da televisão fazendo ali os meus números. Eu dançava na frente da televisão, cantava, dava entrevista. Na época, assim, era muito... tinha um sucesso muito grande as entrevistas da Leda Nagli no jornal Hoje, na Rede Globo, né? E eu me lembro que eu dava entrevista com a Leda Nagli, com a televisão desligada, óbvio, né? Mas eu disse, Leda, a minha carreira, quer dizer, desde pequenininha, né, eu já estava ensaiando o que ia ser a minha profissão do futuro. Mas realmente saber, assim, eita, o negócio é sério, foi em 1984, que esse ano está fazendo 40 anos, né? Então, Carla, em entrevista ao programa de Zé Soares, da Casa de Vovó Dedé, você falou que é tímida. E como é que você lida com as barreiras da timidez enquanto trabalha com artes cênicas?
Eu acho que quase todo mundo que, na verdade, lida com o público já teve alguma história de timidez ali, de se travar diante de alguns momentos. E também unindo agora a terapeuta com a atriz, né, uma maturidade maior e uma visão melhor das coisas, eu tenho uma tese. Eu tenho uma ideia aqui na minha cabeça da vivência, né? De perceber essas coisas, não só como atriz, como terapeuta também. É que a criança que precisava de muita atenção, geralmente não teve, ela vai buscar uma profissão para se mostrar. E isso é um desafio para todo mundo, né? É se expor. Então, assim, eu sou tímida, eu acho que no sentido de não ser aquela pessoa totalmente expansiva na hora que eu chego e tal, em alguns ambientes, mas eu percebo que existe um personagem que me protege disso, né? Então, na verdade, nós todos temos, né, essa capa que a gente usa, essa máscara, essa persona, né, do teatro, para se mostrar para os outros, de uma forma geral. Então, existe ali atrás da figura que se expõe socialmente, de alguma forma para o outro, tem essa máscara, né? Tem uma camada. E do artista, acho que tem mais uma camada ainda. Porque existe a persona do artista, a persona que se protege da sociedade, que se chama de ego, né? E por trás disso ainda tem o verdadeiro eu, que a gente está sempre conhecendo mais um pouquinho, né? Hoje eu sou menos tímida, por conta desse conhecer o meu verdadeiro eu e não ter vergonha dele. Inclusive com as dores da criança que precisava de muita atenção e não tinha. Hoje eu acolho essa criança. Carla, a partir das suas primeiras experiências de palco, o que você aprendeu com elas que você ainda usa em suas personagens? Eita, pergunta boa. Merece um pouquinho de reflexão da minha parte. O que eu acho bom em conversar, em dar entrevista, é isso. Essas perguntas obrigam a gente a se elaborar, né? A pensar em quem a gente é, o que é que a gente tem de elementos que foi, né, guardando. De pronto, assim, o que eu posso agora lembrar dessas primeiras experiências de palco até hoje é a respiração. Com certeza foi um dos grandes desafios para eu pisar no palco e fazer o que eu tinha que fazer, seja dançando, cantando, interpretando. E até hoje eu tenho esse momentozinho assim de uns 3 segundos. Ah, começou, valendo. 1, 2, 3 e vai! Calma. 1, 2, 3. Aí eu vou. Se esses segundinhos comprometerem a música que eu vou entrar em cena, ou eu faço de trás do palco mesmo, ou eu dou uma aceleradinha, mas eu preciso desses 3 segundinhos para equilibrar ali a respiração. Eu nem me dava conta disso até pouco tempo, mas com a sua pergunta eu já fui ali. Então, assim, seja o que for, se dê tempo, sabe? Porque uma das coisas que a gente mais enfrenta nessa história de vamos lá, né? É agora. Não tem como você não acelerar o coração, você ter uma respiração um pouquinho mais forçada para bombear esse coração. Então, 3 segundinhos, se você puder ter até mais, eu acho que isso faz diferença até hoje para mim, sabe? Carla, no seu canal no YouTube, você contou que mudou-se muito no decorrer da sua vida. E você contou que na adolescência você mudou-se para o Rio de Janeiro, para o seu pai estudar, né? E quando você disse que sofreu bullying nessa época por ser cearense, quando você decidiu viver da arte, você, sei lá, travou uma batalha em relação a ser cearense? Muitas. Não foi só na adolescência, não. Já estreando mesmo na escolinha do professor Raimundo, né? No Rio, eu ainda sentia muito tinha aquela autoestima mais baixa, sabe? As pessoas tratavam, ai, olha, fofinha, vem lá no Nordeste, quando não é, você é nortista, sabe? Eu ficava com tanta raiva daquilo, e ao mesmo tempo era uma forma
de colocar, realmente, eu me sentia, né, mais inferiorizada. Então, assim, como eu era inexperiente, muito da vida e da arte, da televisão, de tudo que eu estava vivendo, eu meio que encolhia mesmo com aquilo, né? Era um constrangimento, né? E até em outros momentos em cena, eu passei por alguns momentos bem constrangedores, né? E eu atribuo muito isso ao fato de eu ser nordestina lá nessa experiência, né? Então foi assim, através do passar do tempo, de mais experiência, das terapias a que eu me submeti, né? É que eu fui, como dizia o meu pai, engrossando o pescoço para aquilo, né? E me validando. Eu digo, qual é o problema de ser cearense? Qual é o problema né, de ser nordestina, de ter um sotaque diferente? Aí, ao longo do tempo... E hoje em dia a gente sente que é menos, muito menos. Ainda tem o que, né? Sempre tem aquela figurazinha, a maçã podre ali, mas hoje em dia a gente ganhou muito mais autoestima enquanto região, enquanto estado, né? Enquanto mulher, tem também essa outra vertente aí, né, da questão, no meu caso. Então, assim, hoje está muito mais ameno, a gente ganhou muito mais respeito lá fora. E, claro, a maturidade também me deu essa condição de enfrentar melhor essas minorias hoje que têm, né, preconceituosas ainda. Saindo mais um pouco, né, da sua vida pessoal, a gente vai falar um pouco mais da TV e do cinema, né? E aí eu queria saber mais, assim, é uma pergunta mais técnica, mas também um pouco pessoal, né? Vai um pouco para esse lado, né? A sua personagem Meirinha é a sua personagem mais famosa, né? Sim. E você criou ela em meados dos anos 80, né? Você já falou isso em outras entrevistas. E a minha pergunta tem a ver com o processo de criação dessa personagem e também, assim, se você imaginou que ela iria fazer tanto sucesso, o tanto que ela fez, né? Uhum. O processo de criação da Meirinha realmente foi uma coisa única, né? E eu digo que ainda é, porque a Meirinha está sempre em transformação. Ela se adapta de acordo com o que eu vou vivendo. É muito interessante isso. Eu começo a colocar rir, porque assim, uma das coisas mais legais que eu acho na criação desse personagem é que eu me divirto com a forma que a Meirinha pensa, né? Então, assim, a Meirinha me acompanhou desde a adolescência até agora. E mesmo assim, eu ainda me divirto com a Meirinha. Eu morro de rir sozinha. Era muito engraçado lá em casa. Eu tinha crises de riso imenso sozinha. Aí, meu pai dizia assim, meu pai ainda mangava da minha risada. Aquele que parecia com um galo. Aquela gaitada. Lá está o galo aprontando alguma, então inventando alguma coisa. E era exatamente isso. Assim, eu primeiro ria da história que aparecia na minha cabeça com a Meirinha. E depois, então para o processo de criação da Meirinha. Como começou, né? Da observação mesmo, natural, de pessoas do interior, de mulheres do interior, né? E a primeira coisa, eu acho que me chamou a atenção, é a voz, né? Sem a mínima preocupação de impostação, não, aquela coisa espontânea, livre, gasguita, né? E achava muito interessante, achava aquilo me fazia rir. Era como fazer cócega em mim, né? E a minha família paterna sempre foi muito engraçada. Minhas tias, tios, contavam piada fazendo trejeito, imitavam a voz do povo. E nessa observação, né, as pessoas do interior, os trejeitos, a influência toda da família, eu comecei a criar uma doméstica, uma moça que trabalhava baseada em fatos reais, né? E eu convivia muito com as domésticas da minha casa. Eu era muito apegada a elas, né? Eu sou de uma geração que ainda tinha muito essa cultura de trazer as mulheres do interior para trabalhar nas casas de família aqui, em Fortaleza e tal. Ao mesmo tempo que afetivamente eu era muito ligada a elas, também achava engraçado a forma como elas de ser, de falar, né? Isso virou admiração pura, porque a Meirinha é essa mulher que veio do interior. A história da Meirinha é toda baseada em fatos reais, né? Então, aquela moça pura que chegou do interior para trabalhar como doméstica na capital, e espontânea, né? Para cima, gostava de cantar, sem interessar a quem ela ia agradar. E a Meirinha acabou virando artista. Então, assim, a história da Meirinha é linda. E a Meirinha, de certa forma, vingou o preconceito, né? A desvalorização da doméstica,
da história dessa mulher que desbravou esse caminho todo, né, para chegar e virou artista, né? A Mary virou glamurosa, a figura, né, até sensual. A Mary tem essa coisa. Então, assim, a comédia tem ali uma poesia. Eu criei poesia na história da Mary e eu me orgulho muito disso, sabe? Que eu acho a Merinha linda, glamurosa de fato, sabe? De uma personalidade incrível. Agora tem um porém nesse meu processo de criação da Merinha. Eu não consigo escrever, botar no papel. Os textos da Merinha, é tudo aqui. Eu crio a história, decoro e passo a reproduzir do mesmo jeito. Eu decoro o texto. Só que quando eu vou botar no papel, a história é tão real que eu não consigo. Eu começo a botar no papel, mas não dá. Então, assim, quem quiser imitar a Merinha vai ter que ter a coisa do aprendizado oral mesmo, porque os textos estão todos aqui. É incrível isso. E eu não imaginava realmente o quanto de sucesso que a Merinha fosse fazer, né? E já tive retornos muito lindos, assim. Por exemplo, eu não esqueço de uma moça até ali na Praça Luísa Távora. Eu estava fazendo um show lá, praça pública, aberto ao público, e tinha uma fila de pessoas, isso ainda na década de 2010, por aí, né? Ainda era autógrafo, não tinha muito essa história ainda do celular bater foto. E ela chegou para mim com uma cartinha, né? Eu queria muito só lhe dar um abraço e dizer que você, por favor, leia a minha carta. Aí eu dei um abraço nela e fiquei com a cartinha, um monte de gente pedindo autógrafo. Depois eu fui ler a cartinha. Era agradecendo, porque ela também era doméstica e por minha causa ela ia seguir o sonho dela. Sabe? Que eu tinha realizado. Assim, ela achando que a história era real, né? E é real, não deixa de ser real, claro. A história é da personagem, mas é uma história real, né? Então, assim, acho que para mim isso aí foi um dos maiores prêmios da minha vida como criadora desse personagem, né? Você trabalhou em um tempo com o artista cearense Chico Anísio. A gente quer saber como foi o processo para a Meirinha, um personagem tão individual, chegar na escolinha do professor Raimundo. Bons tempos, eu tive esse privilégio de trabalhar com esse, né, não só conterrâneo, mas conterrâneo mestre, né? Um ícone, né? A referência maior do nosso estado em comédia, né? E o processo foi porque eu fui para a TV aqui, comecei na TVC, e com o programa Meirinha 13 Horas, e esse programa foi ganhando repercussão. E quando eu me vi, eu já estava no ouvido do Chico Anísio, né? E ele pediu para eu mandar uma fita para ele, com a Meirinha, simulando como se a Meirinha já estivesse na escolinha. E aí foi assim que aconteceu a ida da Meirinha para a escolinha, né? De um aprendizado incrível para mim, tecnicamente falando, né? Mas porque você sair da TV local, que era a TVC, sem muitos recursos, em que um cenógrafo brilhante, o Jolino Lucas, fazia o cenário acontecer literalmente, às vezes, de cartolina, de papelão, né? Com os recursos que se tinha ali, e ir para uma Rede Globo, ver as câmeras diferentes, estúdio imenso, luz, né? E aqueles mestres todos, como seus colegas de sala de aula, né? Então, assim, foi um acontecimento realmente, que eu acho que a minha carreira e eu, né, também sou antes e depois eu digo, a CDC, antes do Chico e depois do Chico. É a marca ali na minha história. E após todo esse acontecimento, como foi para você e para a sua família te assistirem pela primeira vez na televisão? Menina, pois é. Com essa pergunta eu também tenho que parar e puxar aqui da memória, né? Eu lembro que, para a minha estreia, eu gravei, né, alguns programas lá e tive uma folga, vim para Fortaleza, porque a gente grava bem antes, né, de acontecer às vezes. E na época era mais ainda, porque a gente não tinha tanto recurso tecnológico, então a gente tinha que deixar um mês de programa gravado. Então a minha estreia foi um mês depois que eu gravei, né? E eu vim para Fortaleza.
Então eu tive que juntar um monte de amigos na casa de um deles para assistir. Era Copa do Mundo, né? Era assim, final de Copa do Mundo, Brasil com outro time, todo mundo assistindo. Eu lembro de engradado de cerveja aqui no lado. Dessa época era engradado que a gente comprava, né? E tal. E manda buscar meio frango ali no alicate, um frango assado. Mas, assim, para mim, foi surreal, sabe? Assim, porque nessa época, década de 90, nem celular tinha ainda, meu povo. Né? Vocês são muito novinhos ainda. Então, era muito complicado, era muito difícil, era quase irreal você imaginar que você sair daqui do Ceará sem uma família com a cultura, com pais professores, sem ninguém famoso na família, né? Você tá lá, se imaginar no Rio de Janeiro, numa Rede Globo, estreando na televisão para o Brasil inteiro ver. É muito louco, eu nem sei definir, assim, eu lembrando naquela época, não sei como é que eu me senti, não, viu? Para mim, eu acho que era um filme mesmo que estava passando ali. Ainda bem que eu não tinha muito essa consciência, sabe? Eu acho que às vezes a ignorância, a inconsciência, a ingenuidade nos protege. Porque se fosse hoje, talvez eu tremesse muito mais na base. E aí, quando a gente está naquela inocência, né? No vamos que vamos, você nem pensa e vai. E as coisas acontecem, né? Depois é que a gente vai elaborar o que aconteceu, que é o meu caso hoje. O seu primeiro filme foi Onde Anda Você, estreado em 2004. E eu queria que você contasse um pouquinho como foi fazer parte da Sétima Arte pela primeira vez. Ai, foi assim uma emoção incrível. E foi através de um teste que eu fiz, né? E, na verdade, eu gravei esse teste para um outro personagem. E o diretor me viu e disse, não, eu quero ela para esse outro personagem aqui, né, que era a dona da pensão. E eu fiquei naquela expectativa, porque todo mundo dizia, porque cinema é totalmente diferente de televisão, é outra linguagem, é outro não sei o quê. E eu fiquei apavorada, porque eu disse assim, nossa senhora, e agora, né? Eu nunca fiz. Hoje em dia, né, tem muito mais preparação para isso. Tem escola de cinema, curso de formação. Na minha época não tinha nada disso. Aliás, nunca fiz nem escola de teatro, nunca fiz escola, nada de televisão. Eu já fui, eu já fui fazendo, né? Depois que eu comecei já atriz profissional, que eu fui fazendo um curso, outro, formação, outro. Mas na época, assim, para se preparar para fazer, não. Era vai. Aprende assim, na marra, né? Então, no primeiro dia de gravação do filme, a minha primeira cena era logo com Juca de Oliveira. Meu Deus do céu, logo com quem, né? O cara top das estrelas. Aí eu cheguei para o Sérgio Rezende, o diretor, e falei, Sérgio, que eu estou muito insegura, eu estou muito preocupada, porque todo mundo me diz que cinema é diferente. Aí fui, né, reproduzir a ladainha toda que eu tinha ouvido. Ele disse, quem foi que lhe disse isso? Me diga uma coisa, você é atriz? Eu disse, sou. Atriz é atriz em qualquer lugar. Faça o seu trabalho, eu estou aqui para lhe dirigir. Não se preocupe. Tá, meu bem. Eu digo, então tá certo. O coração nem bateu forte, porque eu sabia que o Sérgio Rezende estava ali. Fiz meu trabalho, gravei a cena, o Juca de Oliveira tranquilíssimo. Para mim foi como um bate-papo a cena. Sabe? Mas aí sim, me ver na telona, já mais madura, já mais consciente, foi assim, meu Deus. E eu tinha feito uma previsão na adolescência. No filme Dirty Dancing, quando eu era bailarina, eu ia para o cinema com uma amiga e a gente assistiu milhares de vezes no cinema para decorar as coreografias, né? Porque não tinha fita, videotape, não tinha nada disso. Aí me deu uma coisa assim no meio do filme, eu olhei para ela e disse assim, amiga, um dia tu ainda vai me ver numa telona dessa. Cearense é osso, né? Para acabar com o fogo dos outros. Ela olhou para mim e disse, mas não estou dizendo mesmo. Aí eu olhei para ela e disse, tá duvidando? Pois eu vou lhe dizer mais. Se eu não for a Hollywood, Hollywood vem a mim.
tá bom para você a ousadia da criatura? E aí eu fui para a telona mesmo. E na telona, o Hollywood veio a mim também. Eu não sei se vai estar no script aí das perguntas de vocês, mas se não tiver, depois vocês me cobrem. E a história de Hollywood aí até você, certo? E em 2017, você foi indicada ao Prêmio Melhores do Ano no Domingão do Faustão pela sua personagem Dita, na novela A Força do Querer. E eu queria saber qual foi a sensação que você teve quando soube que foi indicada e o que passou pela sua cabeça quando você chegou ao tapete vermelho no dia da premiação. Gente, olha, eu vou dizer. A indicação, para mim, já foi assim, o Oscar. Quando eu recebi a indicação, foi uma surpresa mesmo. A gente não sabe. Existe uma pesquisa interna e tal, mas ninguém sabe nem em que época essa pesquisa é feita, para quem, como. A gente não fica sabendo de nada. Eu recebo em casa uma caixa imensa, linda, que eu abro a caixa, aí tem indicada. Você está indicada ao prêmio Troféu do Domingão, os melhores do ano, de 2017, pererê para papai. Comecei a gritar dentro de casa. Camila, a minha filha, Pedro, olha isso aqui. Aquilo foi uma emoção, porque assim, a indicação é feita pelos técnicos lá de dentro da TV. Então são câmeras, iluminadores, diretores, figurinistas, gente que entende do negócio, sabe? Então, para mim ali já foi o Oscar. Imagina no dia, né, você tá ali com todos os melhores do ano, né? Tudo numa sala só, esperando ser chamada, esperando o resultado da votação, né? Que ali para mim, foi assim, o coroamento de anos de batalhas, de histórias que nunca ninguém vai saber, que eu passei, de muito calo nos pés, né? De muitas dúvidas, de muitas desistências. Milhares de vezes eu quis desistir da profissão, pensando num plano B, né? Mas ali para mim foi o Oscar mesmo, né? Assim, a consagração. Para sempre, para mim, no meu coração, aquela cena. Que bom que você trouxe essa pergunta. Gente, estou muito feliz, que eu estou revivendo tanto momento bom e estou revendo também uma coisa que é fantástica. Eu previ isso também. Porque quando eu soube que eu ia fazer a novela das 9, no final do ano de 2016 para 2017, antes da virada do ano, a gente faz lá em casa umas brincadeiras para escrever. Brincadeira não. Exercíciozinhos de fazer programação do ano seguinte, né? E cada um diz o que quer, em voz alta ou não, guarda o papelzinho e no ano seguinte a gente abre. As promessas, no caso, né? Tipo isso, as promessas, né? Os desejos e tal. E eu disse em alto e bom som para todo mundo lá em casa. Gente, eu vou dar tudo de mim nesse personagem que eu recebi de presente. E eu vou ser indicada ao prêmio Melhores do Ano, do Domingão do Faustão, no final do ano. Eu disse. E se cumpriu. Né? Então, assim, eu acho que a força do querer realmente, para mim, ali foi um marco. Mais do que pessoalmente, desse desafio, né? Mas profissionalmente, me colocou num lugar onde eu disse, realmente eu posso, né? E se a gente quer, a gente pode mesmo. E enquanto você trabalhou na novela A Força do Querer, você teve uma grande parceira de cena também, que foi Lília Cabral. E como a arte do teatro é um trabalho em equipe, eu queria saber se teve algum momento que a Lília Cabral ajudou você a acessar algum momento importante para a sua personagem e vice-versa. Total, sempre. E é isso mesmo, sabe? Tanto que na hora que eu fui falar, né, a respeito disso, lá no Faustão, eu disse, como uma parceira, como a Lília Cabral, uma monstra como a Lília Cabral, não poderia ser diferente, né? Então, assim, como na arte, a vida também ensina a gente que a gente não faz nada só, né? A gente está aqui em equipe. É sempre sobre isso. A gente nunca está só, sabe? Um vai ajudando o outro, um vai fazendo a parceria com o outro. A gente não consegue realmente nada totalmente sozinho, não é mérito só meu, né? E especialmente quando se fala numa produção coletiva. O que vocês estão fazendo aqui, né, é prova disso. Que riqueza essa entrevista, né?
porque são vários estilos, são várias cabeças pensando em torno de um objetivo só. E além de tudo isso, você já possui uma longa trajetória com o diretor Halder Gomes. E a gente queria saber como foi que começou esse trabalho em conjunto de vocês dois. O Halder é um parceiro maravilhoso. Eu me lembro, estava lembrando o dia desses, que ficava eu e o Halder na Distrevídeo, era onde a gente alugava os filmes, né, para assistir. Eu me lembro eu de kimono, porque eu fazia karatê, e o Halder era de taekwondo, né, então, e a gente se conheceu ali, e sempre já falávamos de fazer filmes. Halder, quando tu fizer os teus projetos, me chamam, porque eu quero muito fazer e tal. Estava lembrando um dia dessa conversa, né? E daí já foi Cine Hollywood, Shaolin do Sertão, SIC, que é o que não foi, ainda não estreou, né? Que é o Central de Inteligência Cearense, mas já fiz também uma participação nele. E já vem outro aí, que agora a gente vai começar a filmar no final de outubro. E o Halder, ele, apesar de ser, né, ter essa marca muito forte de fazer o cinema cearense, que eu acho que teve uma importância fundamental para exportar o nosso sotaque, o nosso jeito de falar, né, para todo o Brasil, ele tem uma visão universal da arte, sabe? Então isso me encanta muito. A forma do Halder dirigir também, sabe? É só dele. É uma figura tranquila, uma figura, Carlinha, faz isso, quer dizer, tá aqui conversando, sabe? O Halder desmistifica aquela figura do diretor, sabe? Um gesto que diz muito, sem muitas palavras. O Halder, aquela figurinha de camisa do Fortaleza, sabe? Aquele jeito de botar o cabelo aqui no cocó, pitó, barba, chinelinho e tal. Mas o cara de uma visão, sabe? Riquíssimo. Então eu gosto disso. Eu gosto dessas quebras de paradigmas, eu gosto dessas pessoas que fogem aos estereótipos e que produzem grandes trabalhos, né? A minha parceria com o Halder, se ele quiser, é eterna. Por mim, está sempre, será sempre. Por fora, à frente das câmeras, por trás. Eu sou uma fã muito grande do Halder, do trabalho do Halder. E antes de finalizar o bloco, eu queria que você detalhasse mais um pouco sobre essa história que você nos contou, sobre Hollywood vir até você. Essa é boa. Essa aqui já sabe, que ela foi dirigida por mim e contei. Mas vou compartilhar aqui com todos vocês. A história do Hollywood vir até a mim não foi só com o Cine Hollywood. E também Halder estava aí, né, por trás dessa produção, grande produção, no filme Área Q. O filme Área Q ia ser gravado nos Estados Unidos. Mas o Gerson Sandini, que era o diretor, viu as locações que o Halder mandou para ele de Quixadá. Quixeramobim, nossa região de monólitos gigantes, linda, maravilhosa. O Gerson se apaixonou e trouxe o filme para cá, para ser gravado aqui. E trouxe a Isaiah Washington para gravar o filme aqui. E eu contracenei com a Isaiah Washington, também aqui, falando em inglês. Ou seja, Hollywood veio até a mim. Até hoje eu fresco com essa minha amiga. Eu digo, tá vendo? Tu foi desdenhar. Queimou a língua. Né? No livro Como Dantes, né, a gente vai sair um pouco desse assunto de cinema, a gente vai entrar na leitura, né? Então, no seu livro Como Dantes, você relata muito sobre a regressão de memória, né? Essa experiência muito singular, né, que muitas pessoas não conhecem, né? E eu queria muito saber que você explicasse para o nosso público também o que é a regressão de memória e o que te inspirou para escrever o livro. Bom, eu fiz uma formação em regressão de memória e uma das regressões de memória nessa formação de 3 anos, a que eu me submeti, eu resolvi contar no livro, né? Então, o livro é o relato de uma dessas sessões, uma das experiências mais profundas assim que eu já passei na vida, né? Eu costumo dizer que esse, Como Dantes, é um capítulo da história da minha alma, porque lá eu estou contando realmente o que me levou, né, a entrar nessa experiência profunda e me submeter ao método enquanto eu estava na minha formação.
foi uma descoberta que, assim, o Como Dantes a gente vê, é uma das descobertas, né? Várias descobertas, na verdade, numa história só. Mas a grande descoberta para mim é que o caminho do inconsciente, né, a imaginação, essa possibilidade de validar histórias que mesmo aparentemente sejam inverossímeis, né? Mas que o inconsciente da gente produz, elas têm ali um poder de cura muito grande. E entender isso me faz, né, assim, entender muito mais os processos artísticos até, né? Me entender como pessoa foi me superar como profissional, não só no campo da própria terapia, né, que eu já era terapeuta de... eu já tinha uma formação em educação, arte-educação, arte-terapia, e aí esse aprofundamento, né, a formação em Deep Memory Process, que é processo de memória profunda, me fez mais ainda integrar as minhas personalidades artísticas, esses meus eus todos, né, com a pessoa que eu sou, né, por dentro, mais profunda. Então, assim, Como Dantes realmente é um capítulo de superação também, porque não foi só a experiência em si, mas o processo de relatar essa experiência também foi muito desafiador, né? Libertador, né? E eu acho que também um exemplo para muita gente, que eu quero que entenda que tudo na arte é possível, né? E que as pessoas não têm que ser só artistas para descobrir esses processos artísticos. Eu acho que a arte é inerente a todo ser humano. A escrita, a fala, seja a fala pela voz, né, mas pela escrita, pela dança, enfim. Então, nós somos, na verdade, vocês também, como estudantes do curso de jornalismo, né, grandes contadores de histórias. Todo mundo é capaz de escrever a sua história, todo mundo é capaz de contar a história de alguém. Né? Eu acho que esse livro ele vem muito mais com esse meu desejo de partilhar isso do que propriamente a minha história ou ser um grande livro bem reconhecido pelos acadêmicos e por toda essa história. Não, eu acho que as histórias servem para transformar pessoas, para abrir caminhos de outras pessoas, e é para isso que eu fui até o fim com esse desafio de lançar o Como Dantes. Você pretende escrever outros livros também sobre a terapia de regressão de memória? E se pudesse escrever também sobre outras histórias, outros livros, você escreveria? Com certeza. Que o universo me dê tempo para isso. Mas eu tenho uma vontade muito grande de continuar escrevendo. Porque agora que eu já sei que é possível, né? Como eu falei para vocês, como meu pai era um grande intelectual, tinha aí toda essa história, né, dedicada às letras e tal. A minha régua era muito alta, né? E depois que eu descobri que eu não tenho que ser como meu pai, nem como ninguém, que eu posso ser como eu sou, né, na minha inteireza, aí o negócio, a rolha já saiu, sabe? A rolha pulou e fez puf! Que venham muito mais livros, mais ideias, mais histórias. E eu tendo tempo para escrevê-las, quero escrever muito. E olha, para finalizar a nossa última pergunta, você já respondeu um pouco durante a entrevista, falando sobre seus trabalhos futuros, mas tem outra coisa que, durante todos esses anos de experiência que você teve no teatro, na terapia, tem alguma outra coisa que você planeja muito fazer como plano futuro? Não sei, o que vier, vem bem. Eu estou aberta, né? Eu costumo dizer que há tantas possibilidades da gente aprender outras coisas, né? Tentar outros desafios, que eu me considero uma pessoa aberta
para o que vier. Para estar sempre aprendendo. Uma coisa que eu tenho sempre em mente, assim, se eu não souber fazer, eu vou aprender. Então, isso já me permite, né, me autorizar para fazer muita coisa. Eu tenho certeza que eu vou inventar muito mais. Tem um amigo meu, que é o Edmar Gonçalves, que é artista plástico, cantor também, e ele diz assim, Carla, o que é que tu ainda vai inventar, hein? Aí eu disse, eu ainda não sei, mas se inventarem para mim, eu também estou dentro, né? E assim, proximamente, o que eu vou fazer, tem um projeto lindo, uma coisa que eu sempre quis, mas também não estava, eu quero fazer, eu quero fazer. Eu acho que a gente tem que seguir o fluxo, na hora que é para fazer, faz, né? Eu vou colocar a voz original num filme de animação. Eu acabei de realizar isso, né? E daqui a pouco vocês vão saber mais sobre isso. E para mim era assim, uma coisa que faltava, sabe, do currículo. E eu estou muito feliz. Logo mais a gente vai poder divulgar sobre esse projeto. É isso. Mais uma coisa da lista, né? Mais Além uma de coisa. tudo, dubladora, né? Sensacional. Dubladora não, voz original. Voz original. Quem sabe uma dublagem também não venha por aí, né? Uhum. O sonho era dublagem, aí veio esse outro que é melhor Que é ainda, melhor, que é isso. voz original, né? E é do nosso Ceará, viu? Aguardem. Aguardem mesmo, viu? Gente, a gente vai encerrando por aqui essa conversa gostosa, maravilhosa, com essa entrevistada incrível. Eu quero primeiro agradecer, junto com a minha equipe também, as meninas também que estão na produção. Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui, por ter conversado com a gente. A gente fica muito feliz mesmo. Acho que todo mundo aqui vai sair muito inspirado com a sua história. Porque não só a Meirinha teve uma história de superação, mas você também teve. Então, a gente que é jovem ainda está aprendendo, é super importante. E é isso, né? Muito obrigada de verdade. Eu que agradeço. Gente, olha, a coisa mais linda da vida é a gente passar por algumas gerações e continuar com essa disposição de aprender, de caminhar junto, né? De fazer parcerias. Eu tenho certeza que quando eu estiver lá por 99 aninhos, essa galerinha aqui ainda vai estar assim no auge, aí eu vou poder ser entrevistada de novo, que tal? Olá, hein? Combinado. Combinado. Combinado, né, pessoal? E é isso, gente. Até mais.